E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo vamos resolver um exercício relacionado ao estudo do momento linear. Observe o quadro enquanto eu faço a leitura do enunciado. Que fração f da energia cinética é transferida por uma partícula de massa mzinho que se move com velocidade v em uma colisão frontal elástica com uma partícula de massa m' inicialmente em repouso? Exprima o resultado em função da razão lambda igual a m' sobre m. Para que valor de lambda a transferência é máxima e quanto vale? Para resolver o item A, vamos começar analisando a figura ilustrada no quadro. Aqui nós temos a partícula 1 de massa mzinho e velocidade v, se movendo na mesma direção e sentido do eixo x, e a partícula 2 de massa m', inicialmente em repouso. De acordo com o enunciado, essa fração f da energia cinética é definida da seguinte forma. Basta calcular a energia cinética adquirida pela partícula 2 depois da colisão e dividir pela energia cinética inicial da partícula 1. Desta forma, eu consigo medir a fração da energia cinética inicial que é transferida à partícula 2. Muito bem? Bom, se tratando de uma colisão, eu posso recorrer ao princípio de conservação do momento linear. Portanto, eu vou começar escrevendo o quê? O momento linear inicial do sistema é igual ao momento linear final do sistema. Em outras palavras, o momento linear do sistema antes da colisão tem que ser igual ao momento linear do sistema depois da colisão. Muito bem? No início, ou seja, antes da colisão, o momento linear é dado simplesmente por m vezes v, já que a partícula 2 se encontra em repouso. Depois da colisão, de forma geral, eu vou admitir que cada partícula possui a sua respectiva velocidade. Portanto, nós temos m vezes a nova velocidade da partícula de massa mzinho, mais m' vezes a velocidade adquirida pela partícula de massa m', ou seja, pela partícula 2. Muito bem? Logo, a partir dessa igualdade, eu vou fazer o seguinte, eu vou isolar a velocidade v1 em função da velocidade v2 para que eu possa determinar daqui a pouco a velocidade v2 e com isso determinar a fração f. Então nós temos m vezes v menos m' v2, isso é igual a m vezes v1. Logo, a velocidade v1 é simplesmente v menos m' sobre m vezes a velocidade v2. Sendo m' sobre m lambda, eu posso escrever, portanto, diretamente aqui que v1 é igual a v menos lambda vezes a velocidade v2. Agora eu vou recorrer ao princípio de conservação da energia cinética do sistema, já que nós temos uma colisão elástica entre as partículas envolvidas. Portanto, a energia cinética do sistema antes da colisão, meio de mv², eu reforço, a partícula 2 antes da colisão está em repouso, e isso é igual a meio de mv1 ao quadrado, mais meio vezes m' v2 ao quadrado. Simplificando aqui o número 2 e isolando a velocidade v1, a gente vai encontrar mv² menos m' v2 ao quadrado, isso é igual a m vezes v1 ao quadrado. Consequentemente, v1 ao quadrado é v ao quadrado menos m' sobre m, ou seja, menos lambda v2 elevado ao quadrado. Agora, eu vou substituir essa expressão nessa igualdade. Bom, v1 elevado ao quadrado, já desenvolvendo este termo. Nós temos o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o
quadrado do segundo. E isso é igual a V quadrado menos lambda V2 ao quadrado. Muito bem? Bom, perceba que nós temos pela frente uma equação do segundo grau em V2. Portanto, eu vou jogar todos esses termos para o lado esquerdo. Nós temos aqui agora o seguinte. Perceba que aqui aparece V2 elevado ao quadrado. Portanto, eu tenho lambda ao quadrado mais lambda, já colocando em evidência, vezes V2 ao quadrado. Muito bem. Menos. Aqui eu tenho 2 vezes lambda vezes V vezes a velocidade V2. Aqui eu vou simplificar V elevado ao quadrado. E isso, portanto, é igual a zero. Muito bem? Observe no quadro a expressão obtida e o pequeno cálculo realizado até aqui. Agora note o seguinte. Uma solução dessa igualdade é V2 igual a zero. Portanto, V2 igual a zero não serve. Logo, eu posso simplificar V2 e ficar com lambda ao quadrado mais lambda V2 menos 2 lambda V igual a zero. Consequentemente, V2 é igual a 2 lambda V dividido por lambda ao quadrado mais lambda, que é justamente lambda que multiplica lambda mais 1. Simplificando lambda, vemos que a velocidade da partícula 2 é igual a 2V sobre lambda mais 1. Agora, vamos em busca da energia cinética adquirida pela partícula 2. Para fazer esse cálculo, eu vou recorrer à seguinte expressão. A energia cinética da partícula 2 é 1 sobre 2 vezes a massa m' vezes a velocidade V2 ao quadrado. Logo, a energia cinética da partícula 2 é 1 sobre 2 m' vezes V2 ao quadrado. Então, nós temos 4 V elevado ao quadrado sobre lambda mais 1 ao quadrado. Agora, eu tenho condições de determinar essa fração f. Sendo assim, a gente obtém que a fração f é igual a, no numerador, a energia cinética da partícula 2. Logo, nós temos aqui, já efetuando a divisão 4 sobre 2. Então, nós temos 2 vezes m', 2 vezes m' v quadrado sobre lambda mais 1 ao quadrado, sobre a energia cinética inicial da partícula 1, que é simplesmente 1 sobre 2 vezes mv quadrado. Muito bem? Ou mv quadrado sobre 2. Logo, essa fração f fica dada por... Então, nós temos 2m' v quadrado sobre lambda mais 1 ao quadrado, que multiplica 2 sobre mv quadrado. Simplificando v elevado ao quadrado e recordando que m' sobre m é igual a lambda, vemos que essa fração f é igual a 4 vezes lambda sobre lambda mais 1 elevado ao quadrado. Muito bem? Então, observe no quadro todo o cálculo realizado e as expressões obtidas, dando aqui o devido destaque para a velocidade da partícula 2 e para a fração representada pela letra F. Muito bem? Nosso intuito agora é o de determinar o valor de lambda, a fim de que F seja máximo, e com isso determinar o valor de F. Agora, você já deve estar suspeitando deste resultado, pois, conforme vimos em vídeos anteriores,
em uma colisão elástica unidimensional entre partículas de mesma massa, a partícula 1 para, transferindo integralmente seu momento linear para a partícula 2. Portanto, neste caso, a transferência de energia cinética é máxima. Logo, lambda é igual a 1 e, portanto, F é igual a 1. Agora, vamos chegar neste resultado a partir dessa expressão. Para fazer isso, vamos analisar brevemente, de forma qualitativa, um gráfico dessa fração f em função de lambda. Perceba o seguinte: admitindo que lambda é maior do que zero e próximo da origem, ou seja, é um número desprezível em comparação com o número 1, nessa região, nesse intervalo, predomina o termo 4 lambda sobre lambda mais 1 ao quadrado, pois, sendo lambda um número extremamente pequeno, essa soma é praticamente 1, 1 ao quadrado 1, e, portanto, f cresce linearmente com lambda. Agora, à medida que lambda vai se tornando um número relativamente grande, quem predomina é o denominador. Lambda mais 1 elevado ao quadrado passa a predominar em relação ao fator 4 lambda. Vamos pensar nisso um pouco melhor. Se lambda é um número muito grande, lambda mais 1 é aproximadamente lambda. Portanto, no denominador, nós temos lambda ao quadrado. 4 lambda sobre lambda ao quadrado dá 4 sobre lambda, ou seja, à medida que lambda aumenta nesse intervalo, a fração f diminui. Logo, vamos unir esses dois pensamentos. Quando o lambda está próximo da origem, está próximo do zero e positivo, quem predomina é 4 lambda, portanto, nós temos um crescimento aproximadamente linear. Quando lambda se distancia da origem, se tornando um número grande em comparação com a unidade, quem predomina é o denominador e, portanto, a fração f passa a decrescer com o aumento de lambda. Logo, você consegue perceber nessa análise que há um ponto de máximo nesse gráfico. E é justamente esse ponto que a gente deve obter, esse ponto crítico. Portanto, para determiná-lo, eu vou derivar a fração f em relação a lambda e vou igualar a zero. Consequentemente, a partir desse cálculo, nós vamos encontrar que lambda é igual a 1 e, portanto, f é igual a 1, repercutindo na transferência máxima de energia cinética da partícula 1 para a partícula 2. Então, vamos efetuar esse cálculo bem rapidamente. Então, vamos lá. Eu vou derivar a fração f em relação a lambda e vou igualar a zero. Então, nós temos o seguinte: o de baixo vezes a derivada do de cima em relação a lambda, ou seja, 4, menos o de cima vezes a derivada do de baixo em relação a lambda. Então, pela regra do expoente, você vai obter 2 que multiplica lambda mais 1 vezes a derivada de quem está dentro do parênteses em relação a lambda, 1, dividido pelo de baixo ao quadrado. Então, agora, lambda mais 1 aparece elevado à quarta e isso tem que ser igual a zero. Bom, para que essa fração seja nula, o numerador tem que ser nulo. Portanto, 4 que multiplica lambda mais 1 elevado ao quadrado tem que ser igual a 8 lambda que multiplica lambda mais 1. Eu vou simplificar aqui, lambda mais 1, lambda é maior do que zero, logo nós temos 4 lambda mais 4, e isso é igual a 8 lambda, consequentemente 4 é igual a 4 lambda, conforme era de se esperar, lambda é igual a 1. Muito bem. Sendo lambda igual a 1, a fração f é igual a 4 dividido por 4 e, portanto, 1. Ou seja, 100% da energia cinética que a partícula 1 possuía é transferida para a partícula 2.
Então observe no quadro os resultados obtidos, toda a análise realizada. Vamos agora para o item B. Para resolvê-lo, eu vou arrumar um espacinho no quadro, já já estou de volta. Dando sequência, vamos agora para o item B. Ele nos diz o seguinte: coloca-se entre as duas partículas uma terceira de massa m duas linhas em repouso, alinhada com m e m'. Mostre que a transferência de energia cinética de m para m' é máxima quando m duas linhas é igual a raiz quadrada de m vezes m'. Para resolver o item B, eu vou recorrer a um resultado obtido no item A. Nele, nós vimos que, quando a partícula 1 colide diretamente com a partícula 2, a velocidade adquirida pela partícula 2, de forma geral, é 2v sobre lambda mais 1, em que lambda é igual a m' sobre m. No item B, nós temos uma colisão entre a partícula 1 e a partícula 3. Portanto, para determinar a velocidade adquirida pela partícula 3 de forma geral, eu vou recorrer a esse raciocínio. Na sequência, a partícula 3 colide com a partícula 2 e, portanto, eu vou aplicar mais uma vez essa expressão. E com isso, eu determino de forma mais fácil a velocidade adquirida por cada partícula. Então vamos lá, começando com a colisão entre a partícula 1 e 3. A velocidade adquirida pela partícula 3 vai ser igual a 2v, então observe atentamente o quadro, sobre o lambda mais 1. Só que neste caso, lambda é m duas linhas sobre m mais 1 aqui no caso. Muito bem? Agora, eu já vou melhorar o denominador. Perceba que nós temos o seguinte: m duas linhas mais m, tudo sobre m. Portanto, eu vou jogar m no numerador e aqui eu vou ficar com m mais m duas linhas. Muito bem? Agora, a partícula 3 vai colidir com a partícula 2. Portanto, a velocidade da partícula 2 vai ser o dobro da velocidade da partícula 3 sobre o lambda mais 1. Só que neste caso, o lambda é o m' dividido por m duas linhas. Tudo isso aqui no denominador mais 1. Logo, efetuando a soma, você vai obter m duas linhas mais m' sobre m duas linhas. Portanto, já vou colocar m duas linhas no numerador e aqui m' mais m duas linhas. Muito bem? Bom, agora nós temos condições de determinar a fração F. Perceba que F é justamente a razão da energia cinética adquirida pela partícula 2 pela energia cinética inicial da partícula 1, assim como ocorreu no item A. Muito bem? Então vamos lá. Para determinar a fração F, nós temos o seguinte. Vou simplificar 1 sobre 2 com 1 sobre 2. Então nós temos m' sobre m vezes 1 sobre v quadrado, que multiplica v2 ao quadrado. v2 ao quadrado vai nos dar 4 m duas linhas ao quadrado sobre m' mais m duas linhas ao quadrado vezes a velocidade v3 ao quadrado. Só que v3 ao quadrado é 4 v quadrado m ao quadrado sobre m mais m duas linhas ao quadrado. Muito bem? Bom, eu posso simplificar aqui v quadrado com v quadrado. Posso simplificar m com esse quadrado. E com isso, o numerador fica da seguinte forma. Então, nós temos 16 m, m', 16 m', muito bem, que multiplica. Então, observe atentamente agora. M duas linhas ao quadrado sobre m mais m duas linhas ao quadrado, que multiplica m' mais
m duas linhas elevado ao quadrado. Muito bem? Note agora o seguinte. 16 m' é uma constante, pois essa expressão retrata o fato de que a fração f é uma função de m duas linhas. Portanto, eu preciso determinar m duas linhas a fim de que a transferência de energia cinética da partícula 1 para a partícula 2 seja máxima. Agora, note como o raciocínio que eu vou aplicar no item B é muito parecido com o raciocínio do item A. Perceba o seguinte. No item A, vimos que a fração f é 4 lambda sobre lambda mais 1 ao quadrado. Perceba agora o seguinte. No item A, a fração f é uma função de lambda. No item B, a fração f é uma função de m duas linhas. Portanto, note o seguinte. De maneira grosseira, no numerador eu tenho m duas linhas ao quadrado. No denominador, eu tenho m duas linhas à quarta. Se eu simplificar, eu vou ficar com m duas linhas no numerador e m duas linhas ao quadrado no denominador, assim como ocorre aqui para lambda e lambda ao quadrado. Portanto, a análise matemática é exatamente a mesma. Vamos assumir que m duas linhas é uma massa extremamente pequena, maior do que zero e extremamente pequena. Quem predomina no início da variação de f com m duas linhas vai ser o numerador. Portanto, a função cresce num primeiro momento. Agora, quando m duas linhas se torna uma massa muito maior do que m e do que m', de forma que essa soma seja praticamente m duas linhas e essa também, aí nós vamos observar que f depende do inverso de m duas linhas ao quadrado. Portanto, f decresce com o aumento de m duas linhas. Perceba que esse raciocínio eu apliquei exatamente aqui. Logo, se no início f cresce e depois decresce, eu acabo passando por um ponto crítico, por um ponto de máximo. Para determiná-lo, eu vou, assim como eu fiz no item A, derivar a fração f em relação a m duas linhas e igualar o resultado a zero, a fim de determinar m duas linhas para que a transferência de energia entre a partícula 1 e a partícula 2 seja máxima. Então vamos lá. Vamos tomar a derivada de f em relação a m duas linhas e igualar o resultado a zero. Muito bem? Como esse termo é uma constante, eu nem vou inseri-lo no cálculo. Então nós temos o de baixo vezes o de baixo vezes a derivada do de cima. Então 2m duas linhas menos o de cima vezes a derivada do termo que aparece embaixo. Então aqui nós temos a regra do produto. Logo, nós vamos obter. Então vamos lá, vou abrir aqui um colchetes. O primeiro vezes a derivada do segundo. Então, m mais m duas linhas ao quadrado vezes a derivada do segundo termo em relação a m duas linhas. Então vai aparecer o dobro de m' mais m duas linhas, vezes a derivada de quem está dentro em relação a m duas linhas, que é 1. Muito bem? Agora, mais. Eu vou continuar aqui em cima. Então, mais o segundo vezes a derivada do primeiro. Então, nós temos o segundo, m' mais m duas linhas ao quadrado, vezes a derivada do segundo. Ou melhor, mais o segundo, vezes a derivada do primeiro. Então, agora 2, que multiplica m mais m duas linhas, vezes a derivada de quem está dentro do parênteses em relação a m duas linhas, esse resultado é 1, e portanto eu encerro a regra do produto no denominador. Logo, tudo isso, portanto, não podemos nos esquecer que tudo isso tem que ser igual a zero. Eu ainda tenho que dividir todo este termo pela expressão de baixo ao quadrado. Portanto, este termo aparece à quarta, este termo aparece à quarta. Como o denominador é diferente de zero, para que eu satisfaça essa igualdade, basta que o numerador seja igual a zero, portanto, eu vou omitir a divisão
nesse passo a passo. Muito bem? Bom, agora nós vamos obter o seguinte. Então vamos organizar m mais m duas linhas ao quadrado, que multiplica m' mais m duas linhas ao quadrado vezes 2m duas linhas menos. Então vamos fazer a distributiva. Aqui eu tenho menos 2m duas linhas ao quadrado, muito bem, que multiplica m mais m duas linhas ao quadrado, que multiplica m' mais m duas linhas, muito bem. Pela distributiva de novo, ó, menos 2m duas linhas ao quadrado, que multiplica m' mais m duas linhas ao quadrado, que multiplica m mais m duas linhas, tudo isso é igual a zero. Então observe no quadro a expressão obtida e todo o cálculo realizado até aqui. Bom, como este termo é igual a zero, eu posso colocar aqui um sinal de igual, aqui uma soma e retirar o igual a zero. Muito bem? Bom, agora a gente vai realizar algumas simplificações. Perceba o seguinte, o número 2 vai embora, m duas linhas com o quadrado vai embora, muito bem. Bom, agora, perceba o seguinte, ó, m mais m duas linhas também vai embora, e por fim, m' mais m duas linhas vai embora. Então, m' mais m duas linhas vai embora. Portanto, do lado esquerdo, eu fiquei com m mais m duas linhas, que multiplica m' mais m duas linhas. Então, vamos deixar essa expressão um pouquinho mais limpa. E isso é igual. Então, ó, m duas linhas, que multiplica m mais m duas linhas, mais m duas linhas, que multiplica m' mais m duas linhas. Muito bem? Bom, fazendo agora a distributiva. Agora nós temos m vezes m' mais m vezes m duas linhas, mais m' vezes m duas linhas, mais m duas linhas ao quadrado é igual a m vezes m duas linhas, mais m duas linhas ao quadrado, mais m' vezes m duas linhas, mais m duas linhas ao quadrado. Bom, eu posso simplificar aqui m duas linhas, posso simplificar aqui m' e m duas linhas, posso simplificar este m' quadrado com este m duas linhas ao quadrado, perdão. Vou simplificar m duas linhas ao quadrado com m duas linhas ao quadrado. Consequentemente, a gente obtém, enfim, que m duas linhas ao quadrado é igual a m vezes m'. Logo, a transferência de energia cinética é máxima da partícula 1 para a partícula 2, quando m duas linhas é a raiz quadrada de m vezes m'. Então, observe no quadro o resultado obtido e todo o cálculo realizado até aqui. Vamos agora para o item C. Para fazer isso, eu vou arrumar um espacinho no quadro, já estou de volta. Dando sequência, vamos agora para o item C. Ele nos diz o seguinte: mostre que, para m diferente de m', a presença da partícula intermediária de massa m duas linhas possibilita transferir mais energia cinética de m para m' do que no caso A. Para resolver o item C, vamos recuperar alguns resultados obtidos nos itens A e B. No item A, vimos que a fração da energia cinética transmitida
de m para m' diretamente é dada por essa expressão em que lambda é m' sobre m. Já no item B, vimos que a fração da energia cinética transmitida de m para m' na presença da partícula intermediária é igual a essa expressão que eu ilustro no quadro. Portanto, no item C, basta nós demonstrarmos que existe pelo menos um valor da massa m duas linhas a fim de que essa razão seja maior do que 1, ou seja, a fim de que a transferência de energia cinética no caso apresentado no item B seja maior do que no caso apresentado no item A. Então, para fazer isso, eu vou começar calculando a razão FB sobre FA. Então, vamos lá. Eu sei que FB é dado por essa expressão, portanto, eu vou simplesmente copiá-la. Então, FB. Então, nós temos 16 vezes m, m', que multiplica m duas linhas ao quadrado, tudo isso sobre m, mais m duas linhas ao quadrado, que multiplica m' mais m duas linhas ao quadrado, muito bem, vezes 1 sobre FA, portanto, nós temos o inverso dessa fração. Logo, no numerador, vai aparecer lambda mais 1 elevado ao quadrado e no denominador 4 lambda. Então vamos lá. Lambda é m' sobre m. Portanto, lambda mais 1 vai ficar da seguinte forma. Então vamos lá. Nós temos lambda mais 1 vai ficar m' mais m sobre m, muito bem, tudo isso elevado ao quadrado. Perceba que entre parênteses eu coloquei simplesmente lambda mais 1. Logo, m' mais m dividido por m, tudo isso elevado ao quadrado. Sobre 4 vezes lambda, então nós temos 4 vezes m' dividido por m. Portanto, eu vou melhorar agora essa fração. Perceba o seguinte, eu estou dividindo por uma fração, então eu vou multiplicar pelo inverso. Então aqui aparece m sobre 4 m' e eu vou simplesmente copiar o termo do numerador. Então, m' mais m sobre m ao quadrado. Então, m' mais m sobre m ao quadrado. Muito bem, então observe no quadro a expressão obtida, o cálculo realizado até aqui. Então vamos agora melhorar este termo. Perceba o seguinte, nós temos no numerador a seguinte expressão. Então FB sobre FA é igual. Eu posso simplificar aqui, 16 dividido por 4 é 4. Eu posso simplificar m' com m', então nós temos no numerador, observe o seguinte, m vezes m ao quadrado dividido por m ao quadrado, então eu posso simplificar aqui também, logo, restou m duas linhas elevado ao quadrado, multiplicando m mais m', multiplicando m mais m' ao quadrado. Muito bem, tudo isso sobre m mais m duas linhas ao quadrado, que multiplica m' mais m duas linhas ao quadrado. Muito bem, como todos os termos estão elevados ao quadrado, eu vou colocar aqui um colchetes e elevar essa fração inteira ao quadrado. Então, observe no quadro a expressão obtida e o pequeno cálculo realizado até aqui. Eu não posso me esquecer do fator 4. Então, 16 dividido por 4 é igual a 4.
e 4 é 2 elevado ao quadrado. Muito bem? Bom, dando sequência agora, eu preciso mostrar que existe pelo menos um valor de m duas linhas a fim de que essa razão seja maior do que 1. Agora, para que essa razão seja maior do que 1, o numerador tem que ser maior que o denominador, pois neste caso a razão é maior do que 1. Consequentemente, nós temos a seguinte inequação, já fazendo a distributiva aqui em cima. 2m, m duas linhas, mais 2m', m duas linhas, tem que ser maior do que, já fazendo a distributiva aqui, maior do que m', mais m duas linhas, mais m', m duas linhas, mais m duas linhas ao quadrado. Muito bem? Bom, agora nós temos m duas linhas elevado ao quadrado. Vamos organizar os termos que possuem m duas linhas elevado à primeira potência. Então perceba o seguinte, ó. Nós temos este termo e este termo. Jogando ele para o lado direito, nós vamos obter menos m', m duas linhas. Agora, nós temos aqui também, ó, m duas linhas, m duas linhas, jogando para o lado direito, menos m duas linhas. Este termo permanece, então mais m', e isto tudo é menor do que zero. Agora, vamos organizar mais um pouquinho. M duas linhas ao quadrado menos. Nós temos agora o seguinte, perceba, ó, m mais m', tudo isso multiplicando aí m duas linhas, mais m', menor do que zero. Então observe mais uma vez no quadro a inequação obtida e todo o cálculo realizado até aqui. A partir de agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou em busca dos valores de m duas linhas que satisfazem essa inequação. Para fazer isso, eu vou resolver essa equação do segundo grau. Eu vou igualar este termo a zero e vou em busca das raízes da equação do segundo grau. Em outras palavras, eu vou em busca dos valores de m duas linhas que anulam essa expressão. E a partir daí eu dou sequência na análise. Portanto, observe atentamente o quadro. Eu vou igualar a zero nesse primeiro momento. Então vamos lá. Vamos calcular o delta. É o coeficiente b elevado ao quadrado, portanto nós temos m mais m' ao quadrado, menos 4 vezes o coeficiente a, que vale 1, vezes o coeficiente c, que é m'. Portanto, o delta é igual ao quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, menos 4m'. Muito bem. Logo, perceba o seguinte. Delta, portanto, é igual a m ao quadrado, perceba, menos 2m', mais m' ao quadrado. Sendo assim, delta é igual a m menos m' ao quadrado. Perceba a correspondência. O quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Muito bem? Então, observe no quadro o resultado obtido para o delta. Agora, vamos em busca das raízes dessa equação do segundo grau. Então, nós temos m duas linhas é igual ao menos, né? Menos o coeficiente b, portanto, m mais m', mais ou menos a raiz quadrada de delta, então m menos m', sobre 2 vezes o coeficiente a. Então, 2 vezes 1, 2. Logo, nós temos os seguintes valores.
Então vamos lá, M duas linhas é igual. Vamos aplicar a soma. Quando eu aplico a soma, M' cancela com M', eu fico com 2M sobre 2 e, portanto, M. Adotando a subtração, M eu simplifico com M, M' menos M', 2M' sobre 2 e, portanto, M duas linhas é igual a M'. Vamos agora interpretar estes dois resultados. Perceba o seguinte, quando M duas linhas é igual a M ou igual a M', essa equação do segundo grau é nula. Muito bem? Este termo é igual a zero. Consequentemente, nessa condição, a razão FB dividida por FA é igual a 1. Logo, a transferência de energia cinética na situação do item A e na situação do item B, essas transferências possuem exatamente o mesmo valor, pois se essas são as raízes dessa equação do segundo grau, eu estou dizendo naturalmente que este termo é igual a este termo e, portanto, essa divisão é 1. 1 ao quadrado é igual a 1, justificando a análise realizada. Agora, vamos olhar para essa equação do segundo grau mais uma vez. Perceba o seguinte, ela possui concavidade voltada para cima, já que o termo que acompanha M duas linhas ao quadrado é maior do que zero. E ela se anula quando M duas linhas é igual a M ou quando M duas linhas é igual a M'. Portanto, nós temos o seguinte esboço. Nós temos uma parábola com concavidade voltada para cima, que se anula quando M duas linhas é igual a M ou quando M duas linhas é igual a M'. No entanto, na origem do nosso pensamento, nós temos aqui uma inequação do segundo grau. Portanto, eu preciso comprovar que existem valores de M duas linhas a fim de que este termo seja menor do que zero. Observando o meu esboço ao lado, vemos que isso é possível. Existem valores de M duas linhas a fim de que essa inequação seja satisfeita, ou seja, a fim de que essa razão seja maior do que 1. Logo, fica provado que existem valores para M duas linhas, compreendido entre M' e M, a fim de que a transferência de energia cinética seja mais efetiva no item B em comparação com o item A. Observe uma última vez no quadro o resultado obtido, todos os cálculos realizados. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.